Olá, investidores! Uma ótima noite a todos que estão assistindo mais essa live sobre como investir como um profissional que a gente está trazendo aqui do Status Invest. E para a gente conversar sobre esse assunto, ninguém melhor do que o Guilherme Almeida, fundador do Certifiquei, uma das principais plataformas de certificação para o mercado financeiro, uma das principais autoridades desse assunto aqui no Brasil. Trouxemos ele, primeira vez que a gente faz essa parceria entre o Status Invest e o Certifiquei, para conversar com vocês. Porque a gente sente que existem muitos investidores que têm um perfil profissional, que usam o status, tanto para trabalhar quanto para questões pessoais, né? Ou gerir seu próprio patrimônio, ou da família, dos amigos, etc. E também aqueles que não buscam trabalhar com isso, mas gostariam de ter o conhecimento sobre isso e usam a plataforma. Tá? Tô aqui com o Guilherme. Guilherme, se quiser se apresentar, acho que é a primeira vez que a gente tem essa live em conjunto. Acho que é bastante valioso para todo mundo que está assistindo. Com certeza, João. Primeiro, gostaria de agradecer a parceria mais uma vez. A gente sempre recebe a sua contribuição, né, lá no Certifiquei. E hoje a gente está aqui para bater uma bola sobre como as ferramentas, como o Status Invest, né, na sua particularidade, pode ser útil nas diversas profissões do mercado financeiro. Você já destacou, né, eu fundei juntamente, né, com o próprio Thiago Reis. Eu acho que a maioria das pessoas já sabem isso. A gente publicou um livro falando sobre profissões no mercado financeiro, sobre estruturas do mercado financeiro, as oportunidades, e a gente decidiu, há uns 4 anos atrás, fundar a Certifiquei. E muita gente, né, tem esse questionamento. Guilherme, quais são as possibilidades de atuação, quais são as áreas, como que é o dia a dia do profissional? E a gente busca, né, por meio da Certifiquei, o Certifiquei seria um instrumento, mas a gente busca trazer maior clareza acerca das atividades, né? Essa visão prática ela é importante até para a tomada de decisão. Eu creio que com você foi a mesma situação lá no início, para escolher ser um analista de valores imobiliários, você se deparou com algumas dúvidas, e a gente tem, de fato, diversas oportunidades em áreas distintas no mercado financeiro. E muitos profissionais ficam inseguros com o processo de obtenção da certificação, o processo de inserção no mercado de trabalho e, para além disso, o processo até mesmo do desempenho da atividade no dia a dia. E hoje a gente vai ver como essa atividade, né, ela pode ser otimizada por meio aí da ferramenta do Status Invest, que, de fato, pode contribuir muito, né, para o desenvolvimento dos profissionais. Ótimo. E ao longo dessa aula, então, só para trazer para vocês um resumo do que a gente vai falar, né? O Guilherme, ele vai falar bastante sobre quais são as profissões do mercado, qual que é o perfil de cada uma, o que busca fazer, porque talvez seja a primeira vez de vocês, até quero saber se é a primeira vez que você tem contato com esse tipo de conteúdo aqui no canal, se já buscou em outro lugar, se já conheceu o Certifiquei, deixa nos comentários. Eu gosto bastante de interação, então mandem nos comentários aí qual que é a relação de vocês com o mercado financeiro, se vocês pensam em trabalhar no mercado financeiro ou se é mais pessoal mesmo. A gente vai entrar num segundo tópico, depois de entender quais são as profissões, as principais e as certificações, como o Status Invest ajuda cada tipo de profissão, tá? Como o Status Invest auxilia cada um dos caminhos. E, por fim, eu vou trazer análise de Petrobras. Para quem não me conhece, eu sou analista CNPI. Eu vou mostrar para vocês um breve resumo de o que um analista CNPI faz e como o Status Invest ajuda na vida do analista, tá? Além da Petrobras, que é um ticker que muita gente pede, acho que é um dos mais pedidos aí do Brasil, principalmente pós-eleição, eu vou analisar mais um ativo que vocês quiserem, quero mostrar para vocês tanto a ferramenta quanto a minha mentalidade de como utilizá-la, tá? Então, mandem os tickers aí que eu quero pegar também a contribuição de vocês para analisar. Tá certo? E o Guilherme também, se quiser contribuir, Guilherme, com todo o seu conhecimento, fica bastante à vontade também. Essa live aqui é mais um bate-papo. Tá? Show de bola, João. E aí, antes da gente começar nos tópicos de mercado financeiro, profissões, etc., a gente preparou um bônus exclusivo de Natal para vocês, porque a gente quer que vocês comecem um ano bem preparados. Tá? 2023 deve ser um ano com muita oportunidade. A gente está vendo muita empresa boa, de elevada qualidade e barata na bolsa. E para ajudar vocês a selecionar esses ativos, a fazer a melhor gestão do seu portfólio para começar 2023 com o pé direito, a gente está com um bônus exclusivo de Natal, além de ofertas muito interessantes, tanto para o plano Bull, para aqueles que querem otimizar o seu tempo
e conseguir maximizar a gestão da sua carteira, quanto o módulo Forecast para aqueles que querem acompanhar o mercado mais de perto, tá? E mais uma vez, mandem os stickers no chat, eu já vi pets aí do Glauco, Banco do Brasil do Luiz, Caixa Seguridade do meu amigo Lierte, entre outros, tá? Mandem os stickers que a gente vai selecionar os principais, os mais pedidos. E aí, para começar, Guilherme, poderia trazer para a gente quais são as áreas de atuação, quais certificações, fazer um resumão aí para o pessoal que ainda não conhece esse mercado? Com certeza, João. E eu acho que isso é importante, né? Porque principalmente para quem não é da área, para quem não acompanha o mercado, mas tem aquela ambição, aquele desejo de atuar no mercado financeiro, seja por questões financeiras, a gente sabe que o mercado financeiro, em média, paga mais do que os setores da economia real, um comércio, a indústria, enfim. As pessoas têm aquela visão, né, um pouco limitada de que o mercado financeiro se resume aos bancos, às instituições bancárias. A gente sabe da importância dos bancos, principalmente os grandes players do mercado, como empregadores, como geradores de oportunidades e também como importantes agentes, né, para a economia de uma nação, mas o mercado financeiro e de capitais ele é muito mais amplo, né? Existem diversas oportunidades para além das tradicionais instituições bancárias. E essas oportunidades elas podem ser encontradas em um agente que está em crescimento nos últimos anos e pouquíssimas pessoas falam dessas oportunidades, que são as cooperativas de crédito, por exemplo, que tem um caráter ali em termos práticos da atividade no dia a dia parecida com a de um banco comercial. Tem as tradicionais casas de análise, né, as research, como a própria Suno, né, em que a principal figura ali é justamente a do analista. Existem as tradicionais corretoras, as distribuidoras de títulos e valores imobiliários, tem um foco mais comercial na distribuição, então você tem ali os tradicionais agentes autônomos de investimentos atuando como uma ponte, né, entre as alternativas de investimento e a população em geral, e diversos outros agentes, as gestoras de recursos, os family offices, enfim, são estruturas que possuem ali uma atividade específica, uma finalidade específica em sua constituição, e justamente por possuir essa finalidade específica acaba demandando um tipo de profissional diferente. E é nesse escopo, né, nessa demanda por profissionais e profissionais mais qualificados, afinal de contas a gente está falando aqui de um mercado que está em constante evolução. Se a gente for contrastar Brasil com os Estados Unidos, Brasil com diversos países da Europa, Brasil com o Japão, enfim, o mercado financeiro de capitais brasileiro ele tem muito espaço para evoluir. E justamente por possuir muito espaço para evoluir, ele acaba exigindo dos seus profissionais cada vez mais qualificação técnica necessária para o bom atendimento da população. Então, muitas vezes, quando a gente encara, né, os requisitos para uma determinada atividade com um certo questionamento, mas por que para eu ser um analista eu vou precisar de ter ensino superior, ter uma certificação específica? Justamente porque as entidades de regulação e autorregulação buscam elevar a qualidade desses profissionais e dos serviços entregues para a população em geral. É uma forma de proteger os investidores, né, a população. Então, dessa forma, nós temos espaços tanto em áreas comerciais, áreas de análise, áreas de gestão, áreas de atendimento. Existem aquelas atividades, né, que são as atividades de suporte, que não necessariamente estão ligadas à atividade fim, mas são justamente por consequência delas que a atividade fim pode ser realizada. E aqui existe um leque imenso, né, de atividades que vão desde atividades administrativas até operacionais para manter a estrutura de uma instituição em si. Enfim, oportunidades que não faltam, né? E hoje, para a gente fazer uma espécie de funil, e esse funil foi feito considerando a recorrência de dúvidas que a gente sempre recebe, né, e o mapeamento das oportunidades. Hoje a gente vai tratar de 3 principais atividades e, consequentemente, de 3 principais certificações. Né? Onde as certificações surgem nesse escopo, João? A gente tem algumas atividades que têm o caráter regulatório. Existe ali uma entidade de autorregulação, existe uma resolução, uma legislação específica que rege as regras do jogo. Então, você, como analista, sabe muito bem que você tem lá um código de conduta que vai direcionar a sua atividade. Lá atrás, quando você decidiu ser um analista, você sabia muito bem que existe uma resolução que tem ali todos os tópicos elencados, requisitando o que você precisa ter para ser um analista. E é nesse sentido que vão surgir as certificações de cunho obrigatório. Para atividades que existe alguma legislação correlata,
existe a necessidade de se obter uma certificação. No caso do analista, é a certificação CNPI. No caso do agente autônomo de investimentos, né, que é o assessor de investimentos, que é uma função mais comercial, existe a certificação ANCORD. Do consultor de valores imobiliários, tem a certificação CEA. Mas existem aquelas atividades que não têm ali o caráter regulamentar, né, que, só para dar um exemplo, a função de planejador financeiro. O planejador financeiro, ele não é uma atividade regulamentada aqui no Brasil ainda, mas existe certificação financeira específica para quem quer atuar como planejador. E essa certificação, ela surge não como obrigatoriedade, mas como um carimbo, uma chancela, para o profissional chegar para o seu cliente: olha, eu tenho a certificação CFP, essa certificação, para eu obter essa certificação, eu precisei passar por diversos exames, então o conhecimento teórico e muitas vezes prático ele já possui para passar isso para o seu cliente, então acaba conferindo uma espécie de credibilidade, de valor agregado ao currículo do profissional. Então as certificações elas têm esses dois grandes motes, né? O caráter obrigatório, para você desempenhar uma atividade você tem que ter, não existe outra alternativa, ou o caráter de agregar valor ao currículo do profissional, né? E aquela questão, conhecimento nunca é demais, né? E principalmente quando a gente traz as certificações do mercado financeiro, são certificações que constantemente são atualizadas com temas que estão aí na pauta do dia a dia, né? Então você vai pegar lá a CNPI, a certificação CEA, pautas ESG, né, questões ambientais, sociais, de governança corporativas, que estão sendo discutidas na mídia, sendo discutidas pelo mercado, está sendo cobrado isso do candidato, daquela pessoa que quer, né, pleitear ali alguma oportunidade no mercado financeiro. Então a gente traçou essas perspectivas, né, de oportunidades e o que suscita mais dúvida entre as diversas pessoas que nos procuram, e nós vamos pincelar aqui essas 3 certificações e você vai nos auxiliar com aquela visão prática, né, da ferramenta do Status Invest, como que o Status Invest pode otimizar a atividade do profissional. Então, você pode passar, vamos começar pela certificação CEA, né? A certificação CEA, lá na sua origem, quem que mantém essa certificação? A certificação do especialista Ambima de investimentos. A Ambima, para quem não sabe, é uma entidade de autorregulação, né? A Associação Brasileira dos bancos, das instituições financeiras de mercado de capitais aqui no Brasil. Ela é uma instituição formada pelo próprio mercado que se organiza e elenca ali as regras para o bom funcionamento, né? E para a concorrência mais transparente, para a melhoria da qualificação dos profissionais, enfim. E é talvez a entidade que emite mais certificações no Brasil hoje, tá? A certificação CEA, ela surgiu no escopo da Ambima, primeiramente com um foco mais comercial, né? Lá na origem, nós tínhamos outras certificações, CPA 10, CPA 20, que são 2 certificações para atendimento, principalmente em agências bancárias, e aí surgiu, por necessidade, a certificação CEA. E o que é essa certificação do especialista Ambima? O próprio nome já reflete, especialista Ambima de investimentos. O especialista é aquela pessoa que detém o conhecimento acerca dos diversos produtos de investimentos. Então, quando esse profissional está atuando vinculado a uma instituição, a um banco, por exemplo, é ele que vai ser a referência interna lá sobre investimentos. Sempre que o agente de contas, né, o profissional, o gerente de contas responsável lá pela carteira de clientes dentro de um banco, está com dúvida a respeito das perspectivas de um bom investimento, da carteira de um determinado cliente, é para esse profissional que ele vai levar os questionamentos. É para esse especialista, para essa autoridade que ele vai levar os seus questionamentos. Então, a certificação CEA, ela vai habilitar o profissional a atuar em áreas de atendimento comercial, como foi estruturada lá na sua origem, tá? Então, aquele profissional que está lá no atendimento do banco, do Itaú, do Bradesco, enfim, recebendo os seus clientes de varejo e fazendo atendimento, as recomendações, pode ser o profissional com o certificado CEA. Mas, além disso, ele vai ser quem? Vai ser o cara que vai assessorar os gerentes de contas de investimentos de pessoa física, tá? Então, sempre que o gerente tiver uma dúvida, vai levar justamente a esse profissional, e tem a possibilidade ainda de atuar como consultor de valores imobiliários. Esse consultor ele pode atuar tanto vinculado a uma instituição, como de forma totalmente autônoma. E o que esse consultor faz, Guilherme? A atuação do consultor ela é muito ampla, né? Se for um consultor autônomo, ela é ainda mais ampla. Por quê? Porque esse consultor é o profissional que vai atender de forma individualizada, cliente a cliente,
vai entender o perfil desse cliente, né, de investimento, se ele é avesso ao risco, se ele está em um momento de vida que ele pode arriscar mais, vai entender os objetivos, as metas de curto, médio e longo prazo desse cliente em especial, vai se atentar, né, à composição do portfólio desse cliente e pode, inclusive, fazer recomendações específicas de valores imobiliários privativa para esse cliente. Então, nós temos uma atuação que eu acho que salta aos olhos de muitas pessoas, que é justamente essa possibilidade de atuação de forma totalmente autônoma. E quando eu falei que o profissional autônomo tem um pouquinho mais de atividades a desempenhar, porque imagine você, se você é um consultor vinculado a uma instituição, a própria instituição tem lá o braço comercial dela, o braço de marketing, para prospectar clientes, para fazer toda essa estruturação, enfim, os trabalhos técnicos e por aí vai. De forma totalmente autônoma, você vai precisar cuidar do marketing do seu negócio, vai precisar prospectar cliente, vai precisar cuidar do comercial, vai precisar cuidar do planejamento e aí sim da atividade fim do consultor de valores imobiliários. Então essas são as diversas possibilidades que a certificação CEA traz para quem a detém. A certificação ela é obrigatória, para o caso de atuação como consultor de valores imobiliários existe a resolução CVM número 19, e para o caso de atuação em bancos, né, principalmente assessorando gerente de contas, a gente tem duas resoluções, a 3158 e a 3309 do Conselho Monetário Nacional, uma direcionada a bancos e outra direcionada a cooperativas para essa finalidade em especial. Existe uma validade atrelada à certificação CEA, aquele profissional que detém a certificação CEA e está vinculado a uma instituição que é associada à Anbima, a validade da certificação ela passa a ser de 5 anos. Aquele profissional que não atua vinculado a uma instituição que seja associada à Anbima, a validade cai para 3 anos, tá? E como pré-requisitos, a certificação em si não exige nada do profissional, né, do candidato. O candidato ele pode estar saindo lá do ensino médio ou ainda está cursando o ensino médio, né, por sinal, e prestar a prova, prestar o exame de certificação se estiver bem preparado e obter a sua certificação CEA. Então ela vai abrir portas para um mar de oportunidades, seja em consultoria, seja em assessoria, seja na área de atendimento aos investidores. É bem interessante a questão, Guilherme, sim, que eu acho que é uma certificação bastante ampla que pincela vários conceitos muito importantes que o especialista, né, ele acaba por não usar só para o cliente, mas para ele também. sim, né? com Porque certeza. ajuda ele a desenvolver melhor. Até eu vi um comentário antes no chat de um inscrito que ele comentou do Roger, ele falou: eu administro meus próprios investimentos, mas quero trabalhar como analista de ações. Eu acho que grande parte é assim, né? Administra seus próprios investimentos e o CEA, ele ajudaria você a se desenvolver nessa área, de administrar investimentos e aí os seus próprios contam como isso. Eu acho que essa é uma questão bastante interessante dessa certificação especificamente. Com certeza, porque ela é uma certificação que até mesmo no conteúdo, né? Vamos tratar aqui de forma bastante realista. Existe ali, claro, um conteúdo que vamos combinar que na prática não tem ali tanta utilidade, mas existe muita bagagem que o profissional ou que a pessoa que está interessada em tirar a certificação só para, né, conhecimento próprio vai justamente agregar ao seu conhecimento. Então, para aquele que vai prestar o exame CEA, ele vai precisar conhecer muito bem diversos produtos de renda fixa, produtos de renda variável, derivativos, a noção, né, de administração de risco na composição de uma carteira é fruto de cobrança na certificação CEA. Então, eu acho que enquanto instrumento para utilização própria, né, na administração dos próprios investimentos, da composição da carteira, a certificação ela tem aí a sua utilidade, sim. E o outro ponto relevante que eu acho que não tem pré-requisito, né? Porque diferente, a gente vai falar de CNPI, por exemplo, diferente de CNPI, aquele que está na faculdade, na graduação, até não fez graduação, foi direto para o mercado de trabalho, ele consegue obter essa certificação e com isso se provar no mercado, trazer alguma certa autoridade. Até interessante que eu tive o prazer de conhecer o segundo CEA mais jovem do Brasil. Ele tirou com 15, 16 anos, Gabriel Nepodzinski, o nome dele, fez o Suno Challenge, conversei com ele, almocei com ele. Então, até para quem é muito jovem ou não fez faculdade, consegue tirar essa certificação e ter essa credencial, né? Legal demais. Isso abre um mar de possibilidades, né? Porque quando, né, o caso dele com 15 anos, pessoas saindo do ensino médio
que vão ali justamente buscar a primeira oportunidade, imagina, sua primeira oportunidade no mercado financeiro em uma posição interessante. Eu acho que isso acaba gerando ali um caminho, né, obviamente só de sucesso. É claro que é preciso definir bem, né, quais seriam ali os objetivos profissionais, apesar de esse momento ser muito cedo, né? Quando a gente sai lá da faculdade, o que eu vou ser, onde eu vou trabalhar, quais são as possibilidades, enfim. Mas a certificação CEA no currículo, ela já traz esse valor agregado. Independente da área do mercado financeiro que você tiver interesse em atuar, a certificação, com certeza, ela vai abrir portas, porque ela tem um alto conteúdo, alto teor de cobrança técnico, e aquela pessoa que bem preparada tira a certificação, ela vai conseguir ali, com certeza, diversas oportunidades. E aqui só uma curiosidade, viu, João? No Brasil, hoje, dados mais atualizados, são 26.984 pessoas que possuem a certificação CEA. A gente fala 26 mil, mas quando a gente pega lá a CPA 10, por exemplo, que é a certificação tradicional para atendimento mais comercial, para aquele receptivo ali do cliente de varejo, é 500.000 de pessoas que possuem aquela certificação. Já não é mais tão assim um valor agregado, um diferencial no currículo. A CPA 20 são 218 mil pessoas. Já a certificação CEA, 26 mil pessoas que a detém hoje, e quando a gente pega no espectro Brasil, mais de 200 milhões de pessoas que precisam ali, obviamente, sempre de um processo de assessoria, um processo de consultoria, um atendimento específico, especializado sobre investimentos, esse profissional ele tem um vasto espaço. Concordo plenamente. E aí até a gente já comentou, né? Uma das principais funções é a consultoria, assessoria, auxiliar nessa tomada de decisão, nesse trilhar seu caminho como investidor. E aqui a gente selecionou essa como uma função que o Status Invest consegue auxiliar muito bem. Tanto na análise de alocação, ou seja, distribuir o portfólio em diferentes tamanhos para cada uma das classes, dependendo do perfil de risco, entre outros, quanto no gerenciamento da rentabilidade, pode ser também visto como proventos futuros, você consegue dar uma maior previsibilidade de qual deve ser o fluxo de dividendos que aquela carteira deve trazer para o seu dono, tá? E também metas, porque querendo ou não, a consultoria ela envolve o pacote inteiro, né? Não só a definição do portfólio, mas também o acompanhamento desse portfólio. E aí a gente tem a ferramenta de metas dentro do Status Invest, todas elas podem ser utilizadas por todos que possuem o plano Bull, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos bem interessantes, tá? Então imagine que você tenha um cliente ou você queira fazer a gestão do seu próprio portfólio. Com o Status Invest fica muito fácil você fazer essa definição de qual o portfólio ideal que você quer ter, ou seja, qual o percentual de renda fixa, qual o percentual de ações, qual o percentual de fundos imobiliários, qual o percentual de stocks ou REITs, tá? Vocês conseguem fazer essa gestão bem fácil, vocês conseguem ter esse controle dentro da plataforma, e aí vocês conseguiriam ver qual que é o percentual de cada um deles, e qual, tendo o percentual ideal e o percentual que tá, vocês conseguem ter uma ideia de rebalanceamento, e aí com isso, seguir direcionando o aporte, é um bom primeiro ponto, tá? O segundo que eu queria trazer hoje são as metas, também quem tem o plano Bull, até quero saber se você já tem o plano Bull, se já utiliza essas ferramentas, coloca aí nos comentários, mas quem tem o plano Bull consegue fazer um acompanhamento dessas metas, do andamento delas. Então, muitas vezes chega um cliente e fala para você, bom, quero ter investido 100 mil reais no exterior porque eu quero dolarizar meu portfólio. E aí você monta um plano de metas, à medida que esse investidor vá aportando, ou à medida que esse investidor vá se desenvolvendo para investir no exterior, ele pode ir atingindo essa meta com o passar do tempo e entendendo melhor o seu caminho como investidor e acompanhar isso pelo Status Invest. Um outro ponto muito legal é a questão dos proventos, tá? Tanto históricos quanto futuros, todos os provisionados. Até essa questão do proventos eu gosto muito, porque tem um estudo que eu gosto de relacionar com investimento. Tem muita coisa que relaciona na vida, né? Investimento, saúde, etc. Tem um estudo que mostra que a melhor forma de você perder peso é subindo na balança, tá? Por quê? Porque você está monitorando. Se você não olha, você não tem aquele incentivo de continuar.
Então, com os dividendos, eu vejo da mesma forma. Se você não vê a bola de neve crescer, o seu incentivo para continuar não é tão grande quanto você vê todo mês ela crescendo, ou todo ano ela crescendo. Então, a gente tem tantos proventos passados, o histórico deles, quanto os proventos futuros. E aí você já consegue fazer uma melhor administração do seu fluxo de dividendo futuro para direcionar seus aportes. Eu entendo essas ferramentas como as principais que auxiliam um profissional do CEA na sua profissão, tanto na sua profissão quanto pessoalmente mesmo para fazer a gestão da sua carteira. Você acha que faz sentido, Guilherme? Como que você vê essas ferramentas dentro da profissão de especialista de investimento? Total, João. E quando você trouxe aí essa definição, né, das metas e em que patamar que o meu cliente está, por exemplo, um ponto importante, né, não só no processo da atividade de consultoria, mas do analista também, do agente autônomo de investimentos, enfim, é uma soft skill que é a comunicação, né? E comunicação, muita gente acaba achando que é só, essa pessoa sabe conversar com a outra de forma clara. É fundamental saber transmitir as ideias de forma clara, é fundamental saber ouvir, receber as demandas desse cliente, entender, compreender bem, discutir as pautas com o cliente, mas para um consultor é fundamental saber apresentar para o cliente todas as suas perspectivas, todas as suas impressões enquanto profissional. Isso tem um ganho em termos de profissionalismo muito grande, né? Imagina você chegando com uma ferramenta em que você elenca os objetivos após as diversas rodadas de conversa que você tem com seu cliente, os objetivos de curto, médio e longo prazo, enfim, ou os objetivos, as metas em termos de alocação que esse cliente precisa ter em cada ativo, se você apresenta para ele isso de forma organizada e em que patamar que ele está hoje, eu acho que essa visualização, né, esse efeito visual mesmo, né, na comunicação, ele traz esse profissionalismo. Né, traz de um jeito mais fácil de ser entendido. Então, uma ferramenta como essa, ela vem justamente nesse sentido, né, de facilitar essa comunicação entre o consultor, entre o profissional, que seja, com os seus clientes. E, obviamente, não preciso nem comentar, né, de como a comunicação é fundamental. Você utiliza isso no seu dia a dia, seja nos relatórios lá em que você emite, né, as recomendações, seja nas redes sociais, aqui mesmo nessa live, tudo isso é importante, né, para você chamar a atenção do cliente, evidenciar os pontos importantes e fidelizar esses clientes, de certa forma. Ótimo. Vou pegar uma questão, Guilherme. Se vocês tiverem qualquer dúvida, coloque nos comentários, eu estou de olho aqui, vou selecionar algumas ao longo dessa apresentação e no final vou pegar todas, as que não foram respondidas, tá? A Ana, ela pergunta uma questão direta para você, ela pergunta se essas certificações têm alguma coisa a ver com investimento para investidor qualificado. Tem sim, João. Ana, quando a gente tem a definição do investidor qualificado, a gente só conhece aquela, né? Que tem que ter mais de 1 milhão em patrimônio investido, enfim, para ser um investidor qualificado, ele requisita lá um formulário, fala que é investidor qualificado e pode ter acesso a alternativas mais sofisticadas, mais arriscadas e mais rentáveis de investimentos. Mas o que pouca gente sabe é que quem detém certificações sob a tutela, né, de aprovação da CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, também podem se tornar investidores qualificados. Né? E ainda mais, se eu tenho a certificação CEA, por exemplo, me credencio como um consultor, ou né, eu estou desempenhando outra atividade específica, se eu estou credenciado junto à CVM, eu posso me tornar um investidor profissional. Né? Então, existe essa possibilidade de aproveitar as certificações para ter esse upgrade, né, em termos de classificação como investidor e ter acesso a alternativas aí muitas vezes mais atrativas, mas obviamente um pouco mais arriscadas, né? E por que tem essa divisão lá na origem pela CVM? A CVM entende que quem detém a certificação ou quem está desempenhando alguma atividade no mercado financeiro tem um conhecimento maior do que a população em geral. E por isso ela sabe, né, ela tem consciência das escolhas de investimentos que ela faz. Então, respondendo a sua pergunta, sim. Ótimo. Vou pegar a próxima questão do Roger, que é bem rápida de ser respondida. Ele pergunta se em algum momento dos cursos de certificação é necessário o domínio da língua inglesa. Não, tá, Roger? Nem na prova, nem no estudo da certificação via Certifiquei. Todos os materiais que a Certifiquei, ela fornece, ela dá para os seus alunos, são todos em português, tá? Desde apostilas, exercícios e videoaula.
Então, não é necessário ter o domínio da língua inglesa para tirar a certificação ou para cursar os cursos preparatórios para a certificação, certo, Guilherme? Exatamente, João. É claro que a gente bebe na fonte de algumas bibliografias que estão em inglês, mas transmitido para os nossos alunos a gente leva em português, até porque essas certificações brasileiras, né, as mais tradicionais, certificação CE, CNPI, a Ancord, até a CFP, todas elas são em português. Agora, se você lá na frente vai buscar uma certificação CFA, tem um caráter internacional, aí sim você vai precisar do inglês, mas não para esses casos nos quais a gente está tratando agora. Ótimo. Queria entrar no segundo tópico da aula, que é a Ancord, que eu acho que grande parte já deve ter tido contato com algum agente autônomo do investimento, e eu acho que é bem importante a gente trazer essa ideia de o que é a Ancord, Guilherme. Perfeito, João. E você elencou bem, né? Em algum momento vocês já com certeza tiveram contato com algum assessor de investimentos, né? A gente chama de agente autônomo de investimentos, mas é popularmente conhecido como assessor de investimentos. E quem que é esse cara? Esse profissional, ele tem um perfil muito mais comercial. Se a gente contrastar lá com um consultor, contrastar com um analista CNPI, a função do agente autônomo, ela tem um pilar principal, que é a prospecção de clientes para a instituição na qual ele atua vinculado. Então, eu estou vinculado a uma instituição X, eu vou precisar prospectar clientes para essa instituição, ofertando os produtos de investimentos que essa instituição tem na sua carteira. Então, apesar do nome autônomo, agente autônomo de investimentos, eu preciso estar vinculado a uma instituição, geralmente uma corretora, para ter essa atuação. Então, a função principal é prospecção de clientes. Eu preciso deter o conhecimento dos diversos produtos de investimentos, da prateleira, né, dessa corretora na qual eu atuo vinculado, para fornecer as informações necessárias para esse meu cliente. Imagina você, um assessor de investimentos, que está atendendo um cliente, o cliente faz uma pergunta sobre um fundo de investimento específico, um produto de renda fixa específico, e o agente autônomo não sabe responder. Então, ele precisa deter uma certificação para ser um agente autônomo de investimentos, porque é justamente nesse processo de aprendizagem, de estudo para a certificação necessária, que esse futuro profissional ele vai deter o conhecimento para transmitir, né, para o cliente em especial. Para se tornar um agente autônomo de investimentos, ele precisa da certificação Ancord, né, leva o mesmo nome da entidade de autorregulação responsável pela certificação, né, que é a entidade que se chama Ancord, Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Imobiliários. É a certificação específica, segundo a resolução da Comissão de Valores Imobiliários número 16. Então, aqui mais uma observação, né? Você não consegue ser um agente autônomo se você não tirar a certificação Ancord. É mais uma certificação com caráter regulatório. Você precisa detê-la para exercer a atividade de assessor. E aqui tem um ponto importante, que eu até pincelei aqui a validade, né? A validade ela pode ser de 1 ano ou 5 anos. E por que eu coloco essa observação? Porque muitos que buscam a certificação Ancord ainda não estão com um vislumbre ali de um cargo específico, de uma atividade específica que eles vão conseguir pleitear. Por exemplo, você está fazendo ali o ensino médio, acabou de ser aprovado, né, fechou todo o seu ensino médio, pegou lá seu diploma e quer tirar a certificação Ancord, mas não sabe se na sua cidade, não sabe quais as oportunidades estão abertas, e você pura e simplesmente tira a certificação Ancord. A partir do momento que você tira a sua certificação e manda toda a sua documentação para registro junto à Ancord, você tem 1 ano, você tem até 1 ano para se vincular a uma corretora, a uma distribuidora e se tornar um agente autônomo de investimentos. Tá? Então, você tem esse prazo do momento em que você foi aprovado no exame e submeteu os documentos até o momento que você vai se vincular a uma instituição. Então, você tem essa primeira validade de 1 ano. Agora, vamos supor que você tirou a certificação e se vinculou a uma instituição, já atuando como assessor de investimentos ou agente autônomo de investimentos, aí a validade da sua certificação ela é de 5 anos, desde que você também tenha ali uma adesão, né, ao programa de educação continuada, que é um programa como forma de continuar aprimorando esse profissional. Né? Como eu disse, mercado financeiro, mercado de capitais aqui no Brasil, ele tem muito a evoluir. E muitas vezes tem ali temas que a cada mês vão surgindo, vai sendo discutido uma sofisticação em algum produto de investimento específico, é legislação que mudou, que você precisa saber sobre um CDB, sobre uma LCI, uma LCA, então você precisa estar por dentro dessas legislações e você precisa, então, ter essa adesão ao programa de educação continuada.
E o pré-requisito aqui principal da certificação ANCOD, por que eu falo principal? Porque tem alguns requisitos, né, ligados a questões morais, éticas, não ter cometido crime de lavagem de dinheiro, por exemplo. Mas, enfim, o principal pré-requisito é ter o ensino médio completo, né? Então, você tem aí o acesso a uma certificação que, ao meu ver, é muitas vezes a porta de entrada para muitas pessoas no mercado financeiro, né? Uma atividade comercial, é só você fazer um paralelo com uma empresa tradicional. Numa empresa tradicional, você vê muito mais vendedores, muito mais pessoas na ponta comercial do que os analistas de fato, né? Então, você tem essa possibilidade de ter uma inserção mais rápida no mercado, além de, obviamente, né, a gente que acompanha um pouco mais no mercado financeiro aqui no Brasil, a gente vem percebendo a expansão dos escritórios em todas as regiões do país. Então, é uma certificação que tem aí uma trilha também de diversas oportunidades. E agora, João, como que uma certificação comercial dessa poderia se vincular ao status quando a gente tem esses questionamentos? Acho que o principal ponto é a questão assim, o que difere um bom assessor de um mau assessor, né? Na minha visão? O bom assessor, ele domina o que ele está vendendo, ele domina o produto. Além de ele ser ótimo comercial, ele tem que saber o que ele está oferecendo, ele tem que saber o que tem ali dentro, tá? E por conta disso, o Status Invest, ele, até poucas pessoas sabem, mas o Status Invest, ele fornece uma ferramenta de análise de fundos de investimento, por exemplo, né? Grande parte dos assessores, eles oferecem fundos de investimento para os seus clientes alocarem seu dinheiro. No Status Invest, você consegue ter informações detalhadas desses fundos, né? Eu trouxe aqui o fundo da Trígono, por exemplo. Você consegue ter a rentabilidade, qual o patrimônio líquido, qual o preço da cota. Além disso, qual que é o valor mínimo para aplicar, qual que é a taxa de administração, taxa de performance, entre outros, né? Taxa de resgate, entre outros. Então, ao meu ver, o agente autônomo de investimento ou o assessor, ele tem que estar muito firme naquilo que ele está oferecendo para o seu cliente. Ele tem que mostrar domínio do conteúdo. E o Status Invest traz esse conteúdo mastigadinho para ele, de uma forma muito simples, muito rápida, para ele ter segurança na hora de indicar, na hora de assessorar o seu cliente. Não sei se você concorda comigo, Guilherme. Totalmente, e vincula, né, com o que eu falei anteriormente da questão da comunicação, da propriedade, né? Se ele deteve a certificação COD, se ele tirou a certificação COD e já é um agente autônomo de investimentos, ele já passou por aquele teste teórico, vamos dizer assim. Ele já conhece o produto de investimento, já conhece os diversos aspectos, questões relacionadas aos custos, à tributação, enfim, e como ele apresenta isso para o seu cliente também é fundamental. Então, eu acho que isso traz mais credibilidade até mesmo para essas funções mais comerciais. Então, queria lembrar a todos, até o Felipe já mandou, a gente no final dessa live vai mostrar o que o analista NPI olha no Status Invest, analisando Petrobras e mais um ticker que vocês mandaram, tá? O Roger já mandou Transição Paulista, Fleury, o Felipe mandou agora Marfrig, Suzano, Pets, entre outras. Então, mandem o ticker que você quer que eu analise no chat. A gente, no final, vai pegar os principais, vai selecionar um ou dois, dependendo muito do tempo que a gente tiver aqui. Tá? Ó, Energias do Brasil, o Jorge mandou, Enalta, o Yuri mandou. Tá? Então, tem várias aí, petróleo, energia, entre outros. Vai mandando. A gente está aqui de olho para selecionar os mais pedidos. Tá? E também mande sua dúvida. No final de toda essa apresentação, a gente está aqui para ajudar vocês com as dúvidas e chega a certificação talvez mais conhecida pelo pessoal que está aqui e gosta de analisar ativos, que é o CNPI, Guilherme. Se quiser comentar um pouquinho sobre a certificação para nós. Claro, João. Primeiramente, a certificação que você detém, né? Até mesmo para ser um analista de valores imobiliários, a certificação CNPI é requisito obrigatório, né? Você não consegue desempenhar atividade de forma pública, recomendando valores imobiliários, se você não detiver a certificação CNPI. A certificação nesse CNPI, né, a abreviação ali para o Certificado Nacional do Profissional de Investimentos, é uma certificação mantida e estruturada pela APMEC, né, Associação dos Profissionais de Investimentos no Mercado de Capitais, e ela surgiu, né, com aquela mesma necessidade. Nós temos profissionais que recomendam valores imobiliários, ações, fundos de investimentos, enfim, para o público em geral, mas esses profissionais não passaram por uma validação, não passaram por um crivo, né, por um teste. E a certificação ela surge justamente nesse escopo, comprovar que aqueles profissionais eles detêm o conhecimento,
atendem um código de conduta e servem ali ao público em geral de forma bastante ética e profissional. Tá? Então, a certificação CNPI ela traz esse mote principal, até mesmo por questões regulatórias, né? Nós temos lá a resolução CVM de número 20, que é a resolução que rege a atividade do analista de valores imobiliários, mas ela também é uma certificação que detém ali diversas oportunidades de atuação em outras áreas. Eu citei aqui lá no início, né, da certificação CEA, de como ela abre as portas para atuação como consultoria, com consultores de valores imobiliários. A certificação CNPI também, né, ela é uma das diversas certificações que lhe possibilita atuar como consultor. Então, se ao invés de você exercer atividade igual o João, né, ali na Suno, fazendo as recomendações nos relatórios de investimentos, enfim, os relatórios de recomendação, você quer atender clientes de forma individualizada, você pode deter a certificação CNPI e requerer seu credenciamento junto à CVM como um consultor ao invés de analista. Tá? Então, você vai fazer a recomendação, mas de forma privativa para um cliente específico, vai ter que observar o perfil de investimento daquele cliente, objetivos, composição de carteiras, enfim, é um trabalho um pouco mais, vamos dizer assim, amplo do que o analista desempenha de fato, tá? Você pode atuar na área, né, de investment banking, fazendo o processo de assessoramento com um IPO de uma empresa, por exemplo, atuar com finanças corporativas, enfim, a certificação CNPI é talvez aí uma das mais robustas que nós temos hoje no mercado brasileiro. Em termos de validade, quando você tira a certificação, você tem um prazo aí de 5 anos, tá? Então sempre fiquem atentos a essa questão da validade, porque se você deixa passar o prazo, você pode ter o seu registro cancelado e ter que fazer a prova de novo, passar por todo o processo, né, para obtenção da certificação e do credenciamento. Para validar, né, para renovar essa certificação, ou você faz um exame de reciclagem, ou você participa de uma espécie de programa de educação continuada da própria PMEC, né, que é participação em cursos, palestras, que vão agregando lá créditos ou os pontos, aí você renova a sua certificação. O grande ponto, né, que até o João já antecipou lá atrás, é o pré-requisito. Qual que é o pré-requisito para você tirar a certificação CNPI? É deter o ensino superior completo. E aqui a possibilidade são inúmeras, né? Não precisa ser formação em economia, não precisa ser contabilidade, até respondendo aqui a Ana, né? Pode ser um curso superior em qualquer área de formação, inclusive é comum nós vermos profissionais que têm formação diversa a essas tradicionais, né, João? Você, eu acho que tem aí um caso como esse, na Suno tem diversos profissionais que são de áreas totalmente diferentes, né? Exato, eu sou engenheiro civil, né? Grande parte dos analistas CNPI que a gente tem dentro da Suno são engenheiros. A gente tem outros, até um caso de um analista que ele fez direito, né? E acabou migrando para a área de investimentos, dentre outros vários, né? Então não tem nenhum curso específico, vai muito da vocação, da vontade que você tem e das facilidades que você tem devido ao seu perfil mais analítico, etc. Eu acho que o analista CNPI conversa bastante bem com isso. Perfeito, João. E passando, né, quando a gente fala da certificação CNPI, vou até fazer uma pergunta que está um pouco fora do script aqui para o João, para deixar ele um pouco na saia justa. João, quando você vai elaborar lá o seu relatório final, né, vamos supor que você está analisando Petrobras e vai emitir o seu relatório para os clientes da Suno. Como que é esse processo do valuation, né, da avaliação daquela recomendação? O que você, de forma resumida, quais são as etapas que você passa? Assim, a primeira etapa, nossa visão, é um filtro quali, tá? De qualidade. Então, primeiro a gente busca entender se a empresa ela tem vantagens competitivas ou não, porque são essas vantagens competitivas que vão suportar os números do valuation, né? Que vão suportar o valor dessa empresa. Depois de ter entendido isso, a gente entra para a análise quanti, que é ligada a número. Então a gente faz uma análise financeira de quanto que a empresa está tendo de receita, qual que é o crescimento dessa receita, qual que é a dívida da empresa, quanto que está despendendo de dinheiro essa dívida via juros. Com isso a gente começa a desenhar alguma DRE, uma modelagem da empresa, e por fim parte para o valuation, que realmente é determinar qual que é o valor justo por uma ação, né? E esse valor justo tem vários métodos. Tem o método relativo, que busca fazer uma comparação entre pares, o método absoluto, que diz que uma empresa deve valer o quanto de caixa ela vai gerar para o acionista,
Então, depende muito de caso a caso, mas basicamente é essa linha, tá, Guilherme? Parte de uma análise qualidade para quanti, e aí a gente determina qual que é o valor justo, dependendo de qual o setor da empresa, ou via comparação, e aí comparação com pares, ou via fluxo de caixa descontado, e até trazendo um gancho para o Status Invest, que nos indicadores evaluation já nos dá um norte muito bom, não só eles, mas eles também nos dão um norte muito bom sobre preço de uma ação. Perfeito, João. Você vai entender por que eu perguntei isso. Passa só um slide só para o pessoal entender também essa dinâmica. O que o João falou, né, o que ele faz para chegar àquele relatório final que os clientes têm contato, é um processo de análise fundamentalista. Né? Ele se baseia nos dados financeiros da empresa, ele então tem contato com balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, demonstração de fluxo de caixa, faz a modelagem, utiliza algum modelo de valuation para chegar ao valor justo. Né? E para ele desempenhar esse tipo de análise, o João ele precisou submeter a 2 exames, o conteúdo brasileiro do CNPI e o conteúdo global do CNPI. Então ele é um profissional que é chamado aí de profissional analista CNPI, ou analista de valores imobiliários CNPI, que é a designação que o mercado dá para o analista fundamentalista. Agora, existem aqueles profissionais que baseiam a recomendação de compra, venda, né, de um ativo, principalmente ali no curto prazo, que são os analistas técnicos, que utilizam do arcabouço da análise gráfica para emitir a sua recomendação. E esses analistas, eles são os analistas CNPI-T, né, justamente porque traz essa abordagem da escola técnica. E as provas nas quais esse analista ele precisa ser aprovado são 2. O conteúdo brasileiro, que é o mesmo a que o João precisou fazer, mas aqui ele tem a diferencial do seu conteúdo técnico, que tem uma cobrança muito mais voltada para essa escola técnica do que para a escola fundamentalista. Agora, se você é um cara, uma pessoa eclética, né, que acredita tanto na escola fundamentalista como na técnica, sabe conciliar as duas para gerar maiores oportunidades, você pode submeter aos 3 exames, conteúdo brasileiro, conteúdo global e conteúdo técnico, e se credenciar como um analista pleno, né, e vincular ou não a uma instituição, ou pode atuar também de forma totalmente autônoma. Né? Então, a gente tem essas 3 possibilidades de atuação. Fundamentalista, como o João, técnico, né, um analista técnico, faz suas recomendações baseadas em padrões de preços, momentos de entrada e saída, enfim, e o pleno que utiliza esses 2 arcabouços. Então nós temos aí essa dinâmica, né, João? E hoje, só por curiosidade, são aí pouco mais de 1.200 profissionais credenciados e atuando no Brasil, tá? Então, se vocês já achavam, né, que quem detém a certificação CEA, que eu citei lá atrás, que era 26, 27 mil, era pouco, imagine quem detém a certificação CNPI, um pouco mais de 1.200 atuando aí no mercado. E, João, você até já adiantou as possibilidades que o status pode trazer para o analista. Né? Eu acho que você tem isso aí de forma até um pouco mais detalhada, que pode compartilhar conosco. Concordo. Até a gente já falou sobre valuation, dos principais pontos que qualquer analista busca, determinar qual que é o valor que você deveria pagar por uma ação, para você não comprar nem cara demais, tá? Nem pagar muito por ela, e aí você consegue determinar qual que é o upside, qual que é o ganho que você teria nesse investimento, fazer análise dos demonstrativos financeiros, que é algo que cai na prova, então é um conteúdo que cai na prova global, principalmente, e tem uma aplicação prática muito forte, além dos indicadores financeiros que também caem na prova, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos e alguns indicadores, por exemplo, dividend yield. Eu lembro na minha época que perguntou para eu calcular qual que era o dividend yield de uma empresa na prova. Né? E ele dava alguns... Continua tendo, né? Então ela pediu lá para eu calcular, aqui no status a gente já tem esses indicadores calculados. Qual que é o PL? Também na minha época eu lembro que pediram para calcular de um exemplo lá, entre vários outros, né? A gente também tem análise dos demonstrativos financeiros e para quem possui o plano forecast, consegue ver as estimativas de mercado. O que são essas estimativas, João? Peguem os principais analistas CNPI do mercado global, eles vão trazer aqui as estimativas deles, tá? Então, são as estimativas dos principais analistas do mundo para aquele ativo. A gente tem todo a DRE, todo o balanço, todo o fluxo de caixa, tudo, tanto o histórico quanto o projetado também. E para finalizar, também a gente consegue ver a posição acionária, quem que controla essa empresa, no caso da Petrobras, a gente tem o controle estatal muito forte, como a gente vai ver posteriormente. Então, o Status Invest facilita e muito a vida
dos analistas CNPq, não só do analista certificado, mas para aquele que quer fazer análise de ativos, entender melhor, procurar onde investir, ele ajuda muito, tá? João, e você me permite aqui duas observações. Claro. A posição acionária, ela traz até aspectos de governança, né, que é importante aí na análise de investimento também. Mas quando você traz aquela noção, né, eu acho que no plano bull, que você tem acesso às estimativas, né, o que os maiores analistas estão projetando à frente para um ativo em questão, para as métricas de um ativo em questão, até mesmo para um analista já experiente de mercado, né, essa ideia de validação do seu conceito, né, de saber se está olhando para o horizonte certo. Eu sou um analista independente e eu mesmo fiz meus cálculos aqui na minha planilha em Excel, enfim, mas eu estou inseguro. Por quê? Porque valuation, ele muitas vezes é subjetivo, ele tem um caráter de subjetividade, depende ali do que esse profissional está esperando para a economia, para a taxa de juros, para a noção de risco, enfim. Então, quando eu tenho um contraste do que eu estimei com o que o mercado está estimando, e a ferramenta me dá isso, e isso traz aquela segurança que você citou no caso do agente autônomo de investimentos, mas aqui para o analista. Então, é uma ferramenta que pode auxiliar também esse processo, né, até mesmo de validação. Nossa, será que eu estou indo para o caminho certo nessas métricas? Ou está sem pé nem cabeça, está indo totalmente diferente, então deixa eu revisar esse modelo. Enfim, eu acho que funciona também nesse sentido. Concordo plenamente, porque querendo ou não, planilha aceita tudo, né? Exatamente. E se a gente tem um analista que não tem referência nenhuma, fica muito mais difícil ele trabalhar do que ele tendo pelo menos uma referência e consenso do mercado. Você concordar ou não com o consenso é um outro ponto, né? Você pode discordar do consenso, não tem problema nenhum nisso, além de que se você tem o módulo forecast das estimativas, você consegue saber onde você está discordando e aí entender se faz sentido ou não, né? Mas é algo que facilita muito a vida de todo mundo, de todos os analistas, de quem olha ativo, que é o módulo forecast. Eu acho que deve ser uma das ferramentas que eu mais utilizo no meu dia a dia do status. E aí, lembrando para vocês, até o pessoal pediu bastante PETS e Petro, né? Duas que começam com P. Então, talvez a gente pegue PETS para analisar, Petro eu vou analisar com certeza, trazer para vocês, tá? Mas antes, eu quero responder essa dúvida que mandaram sobre um investidor iniciante, tá? Se vale ou não a pena investir, vale ou não a pena utilizar o plano bull para investir, tá? Vou trazer alguns pontos aqui que eu quero puxar para vocês, tá? O primeiro é que eu gosto muito de olhar não esse valor no aporte, mas esse valor no seu montante total. Então, quanto representa a mensalidade do Status Invest no seu patrimônio total? Façam esse cálculo, façam essa análise, tá? Por quê? Porque aí vocês vão conseguir ter uma real ideia de quanto que vocês vão estar pagando no percentual certo. O segundo ponto é quanto tempo você utiliza hoje para fazer o controle dos seus investimentos, quanto tempo você pouparia para fazer esse controle e poderia destiná-lo a, por exemplo, aumentar a sua renda e com isso aumentar o seu valor aportado, tá? Então, eu acho que são os dois caminhos que você deve seguir, tá? Tagliarini, acho que é esse o sobrenome. Esses são os dois caminhos. O primeiro é, veja qual é o seu montante total e um ponto é que ele vai ser diluído à medida que você vai aportando. E o segundo ponto é, quanto tempo você perde hoje que você poderia estar ganhando com o plano bull, tá? E até para te ajudar com isso, a gente está com uma oferta muito boa, tá? Tanto o plano bull quanto o plano forecast estamos trazendo para vocês com 20% de desconto com a nossa oferta de Natal, uma oferta natalina para ajudar todos vocês que ainda não utilizam o status a utilizar, com um desconto muito relevante, tanto o plano bull para você que quer fazer o controle dos seus investimentos, quanto o plano forecast, que são as estimativas, que você quer ver o que o consenso de mercado está apontando, preço justo entre outros, tá? Com 20% de desconto, é só escanear o QR Code, tá? Porém, essas ofertas só vão até dia 31 de dezembro, na virada, corre e aproveita. Além disso, nós estamos dando um presente de Natal, tá? Para quem comprar a oferta, quem utilizar, quem aproveitar essa oferta, vai ganhar também uma super masterclass do Certifiquei sobre mercado financeiro e mercado de trabalho, tá? Que é a Abra as Portas para o Mercado Financeiro,
que basicamente são 8 horas de conteúdo, tá? Para vocês aprenderem sobre as principais funções, profissões, o que faz, com um especialista do mercado, com uma das principais autoridades, se não a maior autoridade do Brasil sobre isso, que é o Guilherme, que está aqui. Se quiser comentar um pouquinho conosco, Guilherme, sobre o que é essa Masterclass, o que ela traz, como ela pode agregar para o investidor, acho que vai ser bem bom para o pessoal. Com certeza, João. Essa Masterclass ela foi pensada justamente por conta das dúvidas que nós recebíamos, né, no Instagram, nas nossas redes, enfim. As pessoas, elas têm aquela mania de tomar a decisão de se qualificar primeiro para depois decidir o que ela quer ser, o que ela quer trilhar. E a gente percebeu que muitos estavam de forma equivocada, escolhendo certificações específicas de forma aleatória, pretendendo desempenhar uma atividade. Por exemplo, alguns tiravam a certificação Ancord e queriam ser analista. Tem uma incompatibilidade aí, até mesmo regulatória. Outros queriam uma área mais comercial e tiravam a certificação CNPI. Como eu disse, conhecimento nunca é demais, mas aqui o processo, né, de obtenção das qualificações necessárias poderia se dar de forma mais acelerada. Área comercial, vou para a Ancord, para ser analista, vou para a certificação CNPI, e é justamente pensando nisso que a gente estruturou essa Masterclass. Então a gente traz todos os aspectos, né, sobre as profissões, sobre as certificações financeiras, sobre as qualificações, né? Nós falamos muito aqui de certificação financeira e de graduação, mas a gente fala de quais habilidades são interessantes, tanto técnicas como comportamentais para um bom profissional. A gente traça um plano de estudos adequado, de forma otimizada, para aquela pessoa, aquele interessado, tirar sua certificação no menor tempo possível, mas absorvendo todo o conteúdo de fato. Então, essa Masterclass é justamente nesse sentido, né? Iluminar o caminho no processo de decisão daqueles interessados em entrar no mercado financeiro. Ótimo. Então, é uma Masterclass, uma super aula que, em geral, custa R$ 147. Vai sair por zero para quem aproveitar essa oportunidade de Natal. E realmente é um presente para vocês, mas não para por aí, tá? Também, como a gente está iniciando esse nosso contato com o Certifiquei, eu acho que é muito importante vocês terem esse conteúdo também, porque muitas pessoas buscam o mercado financeiro como área de trabalho. Nós estamos oferecendo, além do plano Bull, com o plano Forecast, com 20% de desconto, a gente também está oferecendo para vocês, para quem adquirir, 77% de desconto para o curso preparatório do CEA. É um baita desconto, tá? Além de toda a questão da certificação, você também vai ter muito conteúdo que, como a gente já mencionou, você pode usar no seu dia a dia e com desconto de 77%. Muito relevante. Eu acho que eu nunca vi esse curso com tanto desconto, tão barato assim, que você vai poder aproveitar se você levar o nosso combo ou o nosso plano Bull com 20% de desconto ou o nosso módulo Forecast com 20% de desconto. Então, corre lá, tá? É uma oferta que a gente fez só de final de ano, realmente um presente para vocês por tempo limitadíssimo, né, Guilherme? Exatamente, João. E aqui, né, até as pessoas ficam, será que eu preciso de um curso preparatório mesmo? Será que é necessário? Eu vou gastar dinheiro com isso, tudo mais. Em suma, né, as pessoas têm a opção de estudar por conta própria. Entrar lá no site da Ambima, pega todo o conteúdo programático detalhado da CE, são cerca de 30 páginas, então vocês vão ver quais são os tópicos que você vai precisar ter contato, mas aí surgem os riscos, né? Você buscar, você dar um Google, pegar a bibliografia, estudar por conta própria, você corre o risco de estudar um conteúdo desatualizado, uma legislação desatualizada. Você vai perder muito tempo reunindo tópicos que são totalmente diversos, né? Você não encontra em uma bibliografia consolidada. Você tem que buscar num livro X, outro Y, outro Z, visitar um site, enfim. Você gasta esse tempo. No curso preparatório, você tem o processo de curadoria. Em um mesmo ambiente, tem todo o acesso a videoaulas, a apostilas, a exercícios para treinar o seu conhecimento. E tem também o cuidado com a atualização dos materiais. Já está previsto, por exemplo, uma atualização da certificação CEA já em março. Então, esse conteúdo estará disponível para os alunos terem o contato com os tópicos para fazerem uma boa prova, né? Estudar realmente o que vai cair. E a outra questão também é o estilo de cobrança no exame. Quando você estuda por conta própria, você está no escuro. Quando você tem o auxílio de um curso preparatório, você já tem o direcionamento. Concordo. E aí, só para finalizar, para quem já é cliente Bull
ou o módulo Forecast, ou que possui o módulo Forecast, a gente também pensou em vocês, tá? Então acesse o seu e-mail, que em breve vai ter essa oferta exclusiva para vocês obterem também o curso preparatório para o exame do CEA, tá? A gente não esqueceu de vocês, a gente sempre tenta trazer isso para nossa base, tá? Que gosta muito de status, sempre cuida, incentiva, recomenda. Então a gente está também oferecendo isso para vocês, tá certo? Vocês também vão ter o curso preparatório para o exame do CEA. Queria só pegar a gente vai entrar agora na parte prática, onde eu vou mostrar para vocês como o analista NPI olha uma ação, tá? Mas antes, Guilherme, tem algumas dúvidas aqui do Ed Santos. Ele pergunta: para ter essas certificações, tem que ter um ensino superior ou posso ter alguma sem a necessidade de um diploma? Bom, Ed, existem algumas certificações que você não precisa de ensino superior completo e outras que precisam. A CNPI, por exemplo, que é a certificação do analista, se você quiser ser igual o João, você precisa de ter ensino superior completo em qualquer área de formação, tá? Agora, a certificação CEA, a certificação ANCOD, CPA 10, CPA 20, você não precisa ter ensino superior. Você já pode obter tendo ensino médio, no caso da ANCOD, ou nem mesmo ensino médio, no caso das demais, você já consegue obter aí sua certificação. Ótimo. Tem uma outra questão aqui, que ele pergunta: para quem não quer a formação comercial do AI e ainda não concluiu o ensino superior, pode fazer o CEA? Pode sim. O CEA, inclusive, ele dá um leque de possibilidades. Você pode atuar tanto em áreas comerciais de atendimento, como eu disse anteriormente, como em áreas de análise, né, o que é o processo de consultoria. Então, você tirando a certificação CEA e após formado, né, após concluir o ensino superior, se credenciar junto à CVM como consultor, você pode atender de forma individual cliente a cliente, fazer as recomendações, avaliar a carteira do cliente e fazer a análise ali da composição, né, do cliente específico. Então, é uma certificação que dá possibilidade para atuação em áreas distintas, né, e você vai adequar isso, obviamente, conforme o seu perfil. Ótimo. Vou pegar o último, antes da gente partir para a prática, do Fabrício, sobre qual que é o tempo de vigência desses cursos. Beleza. O Fabrício, você tem acesso aos nossos conteúdos por 2 anos, e aqui eu faço aquela, né, eu comentei anteriormente, você tem acesso nesse período em todo o conteúdo que a gente for divulgando. E por que eu falo isso? Porque em uma estrutura de um curso como o CNPI, por exemplo, a gente diversas vezes entrevista alguém do mercado, faz uma aula específica, mas com caráter prático, de um conteúdo que é cobrado no momento do exame. Então, por exemplo, lá no CNPI você vai ver que tem uma aula com o professor Baroni de um valuation de um fundo de investimento imobiliário. Aqui eu já deixo o gancho e faço o convite para o João para a gente fazer talvez uma aula prática utilizando o Status Invest para colocar lá no curso preparatório CNPI Fundamentalista. Eu acho que seria legal também, viu, João? Acho que seria bem legal. Então, todos esses cursos, todos esses conteúdos, lives, enfim, específicas para os alunos, são adicionados na plataforma, assim como as atualizações que a gente faz dos conteúdos conforme, né, os editais, conforme os conteúdos programáticos que as entidades exigem do candidato. Ótimo. Então, lembrando, pessoal, uma oferta assim, a primeira vez que a gente faz isso na história do Status, a gente está oferecendo um curso preparatório para o exame do CEA com 77% de desconto para quem levar a oferta do Status Invest, que também tem 20% de desconto. Então, quem aproveitar a oportunidade do Status Invest vai estar levando, além da Masterclass, também um desconto de 77% nesse curso preparatório do CEA. Vamos conversar mais sobre isso depois, tá? Mas agora eu quero ir para a prática, quero analisar um ativo, quero conversar com você sobre Petrobras. Então vamos para o Status Invest, trazer o ticker que vocês tanto pediram, Petrobras, e também depois vou analisar PET, tá? Eu vi que muitas pessoas falaram sobre Klabin, que já tem muita análise, traz sobre uma small cap. Vou falar sobre PET. Petrobras, tá? A Petrobras, só para vocês terem uma ideia, foi uma das empresas que mais se valorizou ao longo de todo o ano, mesmo que tenha tido uma queda muito relevante após o resultado das eleições. O resultado das eleições ela estava negociando a mais de R$30. A partir daí, teve uma queda. E essa queda, o que poucas pessoas sabem, é que ela também é motivada por questões governamentais e políticas, mas não é só isso. O Brent, que é o principal índice que indexa os produtos da Petrobras, que ela faz basicamente petróleo, né? Ele caiu muito desde então. Ele estava próximo na ordem de $100 por barril.
ele caiu, hoje ele está sendo negociado a $80 por barril, o que comprometeu muito também a cotação da empresa. Então, não se enganem, pessoal, não foi só questão política. Foi questão política? Foi. Mas também teve uma questão da diminuição do preço do Brent. Ainda assim, $80 é um Brent muito, muito, muito interessante para a Petrobras. Quando a gente pega a Petrobras, e até trazendo aqui um consenso dos analistas de mercado, e esses analistas, grande parte são CNPI, tá? Para não dizer todos, a gente tem aqui uma grande divergência. Enquanto 3 apontam uma compra forte para o ativo, 1 está recomendando venda e 6 aguardar. Então, para vocês verem que a gente tem até uma discrepância de opiniões entre os próprios analistas do mercado, que indicam, até o pessoal está perguntando, qual que é um preço-alvo que se tem para a Petrobras? Atualmente o preço-alvo está próximo de R$35, tá? O que daria um upside de 60%. E por que disso, João? Basicamente porque a Petrobras está muito descontada. Ela está sendo negociada a 1,6 vezes lucro, ou seja, se a gente pegar o lucro dos últimos 12 meses, nos próximos 1,6 anos, ou quase 19 meses, 20 meses, a companhia se pagaria, tá? O lucro dela seria suficiente para comprar todo o market cap. Por que disso? Porque o lucro deve cair. Como eu já falei, o Brent ele caiu, o que impacta negativamente o lucro. Se o preço do principal produto da Petrobras cai, a gente tem uma queda no lucro. E como o PL é preço dividido por lucro, se esse lucro diminui, ele está no denominador, o PL aumenta. E é isso que a gente vai ver aqui, utilizando o módulo Forecast. Esse PL deve ir para próximo de 3 vezes. Tá? Para vocês terem uma ideia, o cenário que eu trabalho para a Petrobras é algo com lucro para o ano que vem entre 100 bilhões de reais e 120. Tá? Hoje, a companhia ela vale próximo de 315 bilhões. Tá? 315, 316 bilhões. Ou seja, ela estaria negociando algo como 3 vezes lucro, um pouquinho menos de 3 vezes lucro, que é o que o consenso está apontando. Então, a empresa está sendo negociada a 3 vezes lucro, tá? Que deve distribuir um yield de 26% e que está muito saudável, financeiramente principalmente, né? Por quê? Como a gente pode ver aqui, a dívida líquida sobre patrimônio líquido, que é o grau de alavancagem financeira que a empresa tem, está abaixo de 1, que eu considero ok. Abaixo de 1 acho um nível bastante interessante, tá? Dívida líquida EBITDA, que tem a ver e relaciona quanto que a empresa tem de dívida e quanto que ela gera de caixa, e dá uma proxy da geração de caixa, a gente está falando de 0,7. Então, com 70% de um ano, um pouquinho mais de 8 meses, a gente teria caixa gerado ou EBITDA gerado o suficiente para honrar com toda a dívida líquida da empresa. O que isso significa, João? Significa que a alavancagem com a dívida está bastante controlada. Esse poderia ser um problema, mas não é. O histórico da Petrobras não deixa mentir, né? Se a gente pega a alavancagem lá em 2014, 2015, a gente está falando de 15 vezes, 30 vezes. Hoje, a gente está falando de 0,7, que é um dos menores índices de toda a história. Eu acho que o Guilherme até ele comentou bem, né? O principal risco está aqui. O principal risco está na posição acionária da Petrobras, onde a União é o controlador com 50% das ações ordinárias, que são as ações que dão direito a voto. Então, acaba que a Petrobras, ela tem o grande risco dela na questão da intervenção estatal, né? O que ela vai fazer com esse lucro que ela vai gerar, com esses mais de 100 bi, ou próximos de 100 bi, né? Qual que é a taxa de retorno que ela vai obter nesse lucro dela? Vai continuar distribuindo ou não? Essas são as questões mais subjetivas, é difícil você quantificar isso, a gente tenta quantificar com alguns cenários, tá bem? Mas se eu fosse fazer uma recomendação, dar uma recomendação para os investidores fique de olho na questão do governo, fique de olho em como a empresa vai utilizar esses lucros, se ela vai continuar distribuindo, se não vai, quanto que ela vai continuar distribuindo, quanto que não vai. Para vocês terem uma ideia, e só para finalizar rapidamente, queria trazer para vocês o yield projetado, ainda assim é um yield interessante, de mais de 25% para o ano que vem, tá? Tem poucas empresas aí que pagam um yield tão elevado para os próximos anos, um yield de mais de 20%, são poucas que tem, tá certo? Então era isso que eu queria falar sobre Petrobras, não sei se tem algum comentário, se viu alguma questão
interessante no chat, Guilherme, queira puxar? Ô, João, na verdade aqui é um de cunho mais prático, né? O Edmar ele perguntou como é que ele acessa esse módulo Forecast. Beleza. Edmar, se você não tem o módulo Forecast, ele é um produto à parte do Status, tá? É uma parceria entre o Status e o FactSet, que é uma das principais empresas de dados do planeta. É só aproveitar a nossa promoção que a gente está trazendo para vocês de Natal. Eu vou colocar aqui na tela. Vocês conseguem acessar o plano anual do Status Invest, saindo R$16 por mês, tá? 12 vezes de R$16, um pouquinho mais de 50 centavos por dia. Então, acho que é muito interessante para quem utiliza muito Status Invest, né? O que são 50 centavos por dia, né? Pouca coisa, né? Assim, de maneira geral, eu tenho certeza que todos vocês que investem conseguiriam ter esse valor, tá? Deixar de comprar um pastel ou alguma coisa assim. Então, se você quer acessar o módulo Forecast, aproveita essa oportunidade. A partir de você ter obtido essa oferta, você vai ter a sua conta atualizada automaticamente, vai conseguir consultar não só da Petrobras, mas de todos os ativos cobertos da Bolsa, tá bem? E aí... frente ao potencial de ganho, isso é irrelevante, né, João? O valor que se gasta, né? Porque se você toma uma decisão de investimento pautada em dados, em cenários, isso lhe traz ali uma maior probabilidade de sucesso. É claro que a gente tem incertezas associadas, mas quando a gente tem ali o forecast para auxiliar na tomada de decisão, esse valor ele chega a ser irrisório frente ao potencial. Né? Eu concordo plenamente. Porque assim, se vocês forem pegar 5 anos atrás, ninguém tinha esse tipo de ferramenta. Ninguém. Tá? Para dizer ninguém, grandes fundos de investimento tinham a Bloomberg, né? E uma Bloomberg são $3.000 por mês, né? Então a gente tá falando aí de quase 15 mil reais, mais de 15 mil reais. Então acaba que o Status Invest conseguiu democratizar muito bem e trazer uma ferramenta poderosíssima que investidor pessoa física não tinha, e hoje tem. Então, é o módulo que eu mais utilizo, eu recomendo para todos que eu conheço, que investem a terem, porque traz uma baliza muito boa, né? Traz uma baliza do mercado, do consenso, de quais são as estimativas, preço-alvo, dividendo, entre outros. Então, eu gosto muito e recomendo. Tá? Até o Luiz Alberto colocou que o módulo Forecast é muito bom, que está gostando bastante dessa ferramenta integrada com o Status. Eu acho que faz muito sentido. Então, tem algumas questões aqui. Então, mais uma vez, se você quer aproveitar essa oportunidade, vai lá, 20% de desconto. Vocês vão levar ainda uma Masterclass com Certifiquei, também uma oferta exclusiva de 77% de desconto no curso preparatório do CEA, tá? Primeira vez que a gente faz isso, querendo saber se vocês vão aproveitar, se gostaram, se vocês querem os outros cursos do Certifiquei, tá? O Certifiquei não é só o CEA, tem todos os demais. Se vocês gostarem, a gente pode até conversar com o Guilherme de trazer mais vezes, mais cursos, se faz sentido para vocês, tá bem? Então é isso. E quem que analisou Petrobras, eu vou analisar mais uma. A mais pedida foi Pets, vou trazer para vocês, tá? Mas queria pegar algumas dúvidas antes da gente ir. Se tem alguma questão aqui sobre... Aqui o Gilberson perguntou se esse preparatório serve para CNPIP ou qual que seria o caminho para tirar o CNPI pleno. Bom, a gente tem um curso preparatório específico, né? A gente estava falando do CEA, a gente tem na plataforma, né, da Certifiquei, o preparatório para o CNPI, tanto fundamentalista, que é só CNPI apenas, o CNPI técnico, que é o CNPI-T, e o CNPI pleno. Se você quiser ser um CNPI pleno, existe um pacote específico, com desconto, inclusive, porque você pode comprar separadamente. Eu compro primeiro o fundamentalista, viro um analista fundamentalista e daqui a alguns anos eu quero ser o técnico, eu vou lá e estudo para o técnico. Mas se você quiser tirar essas duas qualificações de uma vez só, você pode adquirir o preparatório para o pleno e dessa forma estudar para o conteúdo brasileiro, né, que é uma prova mais teórica, tem ali um caráter prático em alguns cálculos, enfim, para o conteúdo brasileiro, conteúdo global, que é privativo do analista fundamentalista, e o conteúdo técnico, tá? Então, lá no nosso site você tem acesso a esse curso já empacotado, né, para aqueles que desejam ser analistas plenos.
Ótimo. Vou pegar aqui a Pets para a gente analisar, e aí se tiver alguma dúvida, coloque no chat, a gente vai ajudar vocês. Depois de analisar todas essas questões, eu vou responder as dúvidas do chat, o Guilherme também vai ajudar vocês com isso, tá? Mas basicamente a Pets é um case de crescimento que sofre muito por conta da inflação e aumento de taxa de juros, né? É uma empresa que negocia múltiplos muito altos e eram até maiores do que isso, teve uma compressão de múltiplo relevante por conta da questão do aumento de taxa de juros, né? Ainda assim, até a gente tem um target aí de R$16, mas grande parte das revisões estão sendo negativas, tá? Mas o consenso analistas ainda assim aponta como compra forte. Eu tenho alguns receios quanto a Pets, por quê? É um modelo de negócio que sofreu muito por conta da inflação, tá? Porém, tem margens bastante interessantes, bastante elevadas, né? Mesmo que a gente tenha uma queda aí na margem líquida nos últimos tempos, caiu pela metade. Lembrando, é varejo e tem margens bastante exprimidas, eu não gosto tanto, tá? Durante 2020 e 2021, a gente teve um aumento muito significativo no número de pets. As pessoas ficaram mais em casa, buscaram uma companhia e pet, cachorro, gato, foi uma opção muito utilizada. Por conta disso, a gente teve uma demanda muito grande e os resultados da Pets foram muito positivamente impactados nesses anos. Quando a gente olha, por exemplo, o histórico de crescimento, a gente vê um crescimento muito significativo em 2020 e 2021. Né? Agora, se a gente quebra trimestralmente, a gente vê que o ritmo já caiu um pouco. Não só o ritmo, mas também a margem, né? Antigamente, no quarto tri de 2020, para vocês terem uma ideia, a empresa teve um lucro de 23 milhões, o que não se repetiu agora, né? Mesmo com todo o crescimento de receita, a gente não teve um crescimento de lucro nesse nível, por conta de queda de margem, tá? O que eu vejo de Pets? Primeiro, é uma empresa que tem tendência secular positiva muito favorável, muito favorável, tá? Segundo, é uma empresa com estrutura de capital muito saudável, ela é dívida líquida negativa. O que isso significa, João? Significa que ela tem mais dinheiro em caixa do que ela tem em dívida, tá? Terceiro, acaba que a rentabilidade dela histórica é elevada, depois do IPO teve uma queda, tá? Mas a tendência é voltar para esses patamares históricos. Porém, é uma empresa que negocia múltiplos bastante elevados, 50 vezes lucro. É um múltiplo bem elevado, ao meu ver, tá? Mesmo projetado ano que vem, 30 vezes lucro é muito elevado, sendo que hoje no mercado eu vejo muito mais oportunidade de empresas que têm ROIC muito superior a isso, ROI muito superior a isso, tá? Com preço-lucro muito mais atrativo. Então, para mim, Pets é um caso de uma empresa de elevada qualidade, porém com preço muito elevado também, que tem uma margem de segurança um pouquinho espremida, tá? O consenso, eu divirjo um pouco do consenso de mercado, eles têm aí mais de 150% de upside, como vocês podem ver, tá? Eu não vejo todo esse potencial para Pets, é mais ou menos essa a minha visão, tá? Queria puxar algumas dúvidas para o pessoal. O Carlos aí colocou: qual a diferença entre Plano Blue e o módulo Forecast? Boa noite. Primeiramente, boa noite, tá? É uma ótima questão. Sempre tem essa questão e é importante eu trazer para vocês. Inclusive, vou deixar aqui na tela o link, tá? Do nosso Plano Forecast e do Plano Blue, tá? O Plano Bull, ele é muito mais recomendado para quem quer ou para quem busca uma gestão da sua carteira, tá? Então você pode fazer uma gestão do seu portfólio, dos seus ativos a partir do Plano Bull, né? Onde você vai ter as metas, onde você vai ter o acompanhamento dos proventos, dividendos futuros. Além disso, a gente tem também um acompanhamento de mercado, em que você consegue fazer uma análise comparativa entre pares. Até o Guilherme perguntou: como se faz valuation? Um dos métodos é a análise comparativa, tá? O Plano Bull fornece isso. O módulo Forecast é uma visão de mercado. Então ele traz o consenso dos principais analistas para vocês, traz o preço-alvo, traz a recomendação do consenso de mercado, entre outros. Essa é a principal diferença. O Plano Bull, ele é muito mais uma questão de portfólio, o módulo Forecast muito mais uma questão de mercado como um todo. São complementares, tá, Carlos? Então eles são complementares sim, eu utilizo os dois, tá, de forma conjunta, mas eles têm funções diferentes, tá?
E aí ele perguntou, tem um mais indicado para iniciantes? Como eu disse, depende muito do seu perfil, tá? Eu acho que ambos são muito simples de serem utilizados, tá? Eu acho que o módulo Forecast, se você é um investidor iniciante, você vai ter um pouco mais de dificuldade de extrair o máximo da ferramenta, mas você consegue utilizar sim. Eu não vejo que um seja exclusivo para iniciante, o outro para mais avançado, não. Eu acho que ambos podem ser utilizados. O módulo Forecast, quanto mais você sabe, mais você vai extrair dele, tá? Como o Guilherme bem mencionou, pô, se eu sou analista, faz muito sentido eu ter, porque eu vou conseguir utilizá-lo para balizar as minhas estimativas, para balizar as minhas expectativas. É mais ou menos essa a minha visão, tá certo? Então é isso que eu queria passar para vocês. Pets e Petrobras, mais uma vez lembrar o nossa promoção 20% de desconto, tanto o Plano Bull quanto o Plano Forecast, para vocês finalizarem o ano sendo assinantes do Status Invest, tá? Para quem adquirir, vai também ganhar uma Super Masterclass, além de 77% de desconto no curso preparatório do CEA. É só escanear o QR Code, lembrando que é só até dia 31, então vai lá, corre e aproveita. E quem já é inscrito, quem já é assinante do Plano Bull ou do módulo Forecast, vai receber pelo e-mail também essa baita oferta, tá? Se tiverem dúvidas, mandem no chat. Eu e o Guilherme estamos aqui para ajudar. Se vocês quiserem levantar algum ponto, Guilherme, que acha interessante, fica à vontade. Não, João, acho que eu queria só complementar, né, a última dúvida que o Carlos teve a respeito da diferença do Bull para o Forecast, e você acabou complementando, né? O analista, no meu ponto de vista, ele precisa ter acesso a uma ferramenta como essa. Você comentou aí atrás que antigamente só isso era estrito, né, a grandes investidores, a fundos de investimentos, a gestores, né, que assinavam lá a Bloomberg, né, aí sim a gente está falando em valores altíssimos, mas hoje a gente tem, né, o status que traz essa, né, essa democratização do acesso à informação. É um valor que, frente às possibilidades, seja como investidor, como profissional, vai lhe trazer ali uma grande vantagem. E o analista ele pode utilizar isso para validação do seu trabalho, para avaliação, né, dos dados em si. Muitas vezes ele encontra, eu utilizo muitos, né, diversos dados brutos para fazer algumas análises, né, seja por hobby ou para alguma avaliação específica, e eu vejo diferença entre diversas fontes. Ali no status, não. No status você tem algo consolidado, validado e à disposição, né, seja do investidor, seja do profissional. Então, eu acho que para analistas e consultores é ideal ter ali um plano mais, né, ter o forecast é importante, né, justamente para essa avaliação do que o mercado está pensando, qual que é o consenso de mercado, e a utilização dessa ferramenta de forma otimizada, ela vem com o tempo, né? A partir do momento que você é um profissional ou é um investidor que vai angariando experiência, vai tomando ali os tombos no mercado, enfim, você consegue extrair insights significativos dessas ferramentas, né? Sejam questões relacionadas, né? Você fez aí uma análise em 5 minutos, né? Um iniciante, um analista iniciante, ele vai demorar aí horas e horas para simplesmente fazer a leitura dos indicadores. Mas ainda assim, se ele tem à disposição uma ferramenta, né? E o status ele tem a função de educação também, porque não sei se reparar, tem lá uma interrogação que explica o que é cada conceito, o que é cada múltiplo, né, que estava envolvido na análise do João. E eu acho que isso otimiza até mesmo para o profissional que vai apresentar isso para o seu cliente, né? Então ele mostra para o cliente, olha, a meta sua é essa, sua carteira atualmente está assim, vão avaliar esses indicadores, isso significa isso, enfim. Então eu acho que isso traz aí mais propriedade no exercício da profissão. Ótimo. Pegar essas últimas duas questões que a Carolina mandou para a gente, a gente finaliza. Essa primeira, acho que bem direcionada para você, Guilherme, que ela pergunta, ela não quer tirar a certificação, se esse curso ainda assim serve para ela. Carolina, sim, né? Quando eu disse lá atrás, a certificação CE, ela tem ali, se você for baixar o conteúdo programático, né? O que vai ser cobrado de você no momento do exame? São 30 páginas destrinchando tudo que você precisa saber para a prova, né? 30 páginas de tópicos que você precisa estudar para fazer o exame. Então, quando você tem esse processo de estudos com diversos tópicos, você passa ali por legislações. Então, ao fazer o curso, você vai estar por dentro das legislações que regem o mercado financeiro. Inclusive, isso pode lhe dar propriedade enquanto investidora. Você vai saber, por exemplo,
qual o código que determinado profissional tem que seguir, né? Quais são as legislações que uma instituição financeira precisa atender. Você pode detectar ali, identificar, né, se o profissional ele está te atendendo de forma correta, dentro da legislação, com ética, com transparência, enfim. Então, isso lhe traz essa bagagem. Você vai ter o conhecimento, né, de todos os produtos de investimento que a gente tem hoje no mercado brasileiro, porque você tem tópicos de renda fixa, tópicos de derivativos, tópicos de renda variável, você tem a noção de administração de risco, de administração de carteiras. Então, se você não quer exercer profissionalmente, mas quer estudar, quer estar por dentro de todos esses conteúdos que, enquanto investidor, investidora, né, vai lhe agregar, o curso ele poderia ser, sim, essencial. É claro que a gente tem alguns pontos ou outros que são voltados para a certificação e para a profissão em si, mas grande parte do conteúdo ali vai lhe trazer um conhecimento prático para o seu dia a dia enquanto investidora. E eu penso principalmente por conta do desconto, né? Um desconto muito relevante. É um curso que vocês vão ter ao longo de 2 anos, com muito conteúdo. Então, eu acho que também, sim, você vai estar investindo basicamente em conhecimento com um desconto muito relevante, com material muito bem feito e selecionado pelo time do Certifiquei. Então, para mim, a resposta também é sim. E aí, para finalizar, da Carolina também, ela mandou quais são as perspectivas para 2023, tanto para certificado quanto para os investidores. Se quiser comentar sobre certificações, como é que você vê o cenário de 2023, e aí depois eu posso comentar sobre o mercado, Guilherme. Bom, João, nesse tempo que eu estou à frente do Certifiquei, né, quando a gente criou, eu não vi nenhum ano em que não houve crescimento das emissões das certificações. E aqui eu falo de todas, CPA10, CPA20, CEA, as certificações de gestão, né? A gente tem a CFG, CGA, CGE, a CNPI. Né? Quando eu comecei, eu lembro que eram cerca de 800 analistas credenciados no Brasil. Hoje são 1.283 com números mais atuais da PMEC. Né? E, é claro, existem áreas que são cíclicas, né, que acompanham o movimento de mercado. Se o mercado está pessimista, se está em queda, as áreas costumam ter menos interesse, mas para mim é nesse momento que surgem as oportunidades, até mesmo profissionais, né? Ninguém está olhando para aquilo, então aquilo é um ninho, né, um nicho de oportunidades. E mercado financeiro no Brasil, né, a perspectiva é só de crescimento, né, a não ser que aconteça um apocalipse, né, político, que eu acho muito difícil. A gente já passou por diversas validações, né, enquanto nação, acho muito difícil isso ocorrer, então a perspectiva ela é só de crescimento. A gente tem diversos produtos de investimento sendo lançados, diversas atualizações no mercado, a CVM agora com uma conduta mais moderna, né, se atentando, por exemplo, à atuação de influencers em redes sociais. Mesmo o influencer que a gente fica acompanhando, agora ele vai passar a ser monitorado de forma mais intensa, e não sei se vocês sabem, aquele influencer que faz uma recomendação, faz uma análise, uma recomendação nas redes, ele precisa se certificar. Né? Então, a perspectiva ela é de crescimento, tem oportunidade, seja para a área comercial, para áreas de análise, para áreas de gestão, e a gente acompanha até mesmo nos anúncios de investimentos de mercado. Né? São corretores expandindo para a região Nordeste, para a região Norte, esse processo de interiorização, né, dos escritórios de agente autônomo de investimentos, enfim, possibilidades diversas, e eu acho que esse é um bom momento para se aproveitar. Ótimo. Eu concordo, acho que assim, da mesma forma no mercado acionário que você tem que comprar na baixa, se você estuda e tira a certificação na baixa, no momento que o mercado aquecer, você já está preparado. Então, quando o mercado começar a aquecer e o pessoal começar a querer tirar a certificação, você já tirou. Então, é mais ou menos essa a minha ideia. E sobre para investidores, eu também vejo como oportunidade ano que vem. Eu acho que quem comprar boas ações nos preços que a gente tem visto hoje e tem um horizonte de 5 a 10 anos, deve ganhar muito dinheiro. Tá? Essa é a minha visão também. Eu acho que se encaminhando para o final, nos encaminhando para o final, queria deixar aberto aqui, Guilherme, queria te agradecer primeiramente, tá, pela participação, foi muito, muito rica, tenho certeza que ajudou a todos, tá, e deixar aqui para você fazer suas considerações finais. João, eu que agradeço o espaço, né, você está sempre conosco lá, contribuindo com a sua experiência, com o seu ponto de vista de analista, é sempre bom trazer essa visão prática para os alunos, né, e quem adquirir um curso preparatório CEA, ou algum outro curso preparatório da nossa plataforma, vai perceber que a gente tem essa preocupação de trazer a visão prática de mercado
para o momento de estudos. Afinal de contas, aquilo é fundamental, né, para o exercício profissional, e a gente quer que esse aluno detenha o conhecimento necessário, seja para exercer sua profissão, seja para o processo de escolha. Né? Muitas vezes ele, eu quero ser um analista, mas não faz ideia do que faz um analista, só fica vendo você lá nas redes sociais, no Instagram, e acha que se resume aquilo. Mal ele sabe que tem todo um processo de análise envolvido ali por trás. Né? Então, eu agradeço o espaço, os cursos preparatórios, mais uma vez eu deixo aqui essa impressão, né? Apesar de estar à frente do Certifiquei, eu sempre falo isso, eu sou um péssimo vendedor, né? Mas o que eu vejo de vantagem, né, de ganho do curso preparatório? É o processo de curadoria de forma organizada, o conteúdo é muito grande. Eu falei do CEA, né, que são ali 30 páginas. Se for pegar a certificação CNPI, principalmente o pleno, né, que perguntaram aqui, é conteúdo assim que você vai gastar, se você for estudar de forma, né, independente, 1 ano, 7 meses, 8 meses, na melhor das hipóteses, para estudar tudo. Com o curso preparatório, você tem todo o conteúdo em uma única plataforma, com videoaulas, apostilas, exercícios para você fixar. Lembrando que os exercícios simulados são muito na pegada do que é cobrado, né, no estilo de cobrança do exame. Então, você tem esse conteúdo atualizado. E aqui, João, eu agradeço e deixo o convite para a gente fazer aquela aula prática de evaluation utilizando o status para os alunos lá do CNPI, principalmente também para a certificação CEA, quando a gente relaciona ali, né, a gestão de carteiras, estabelecimento de metas, utilizando também a plataforma. Acho que vai ser bem interessante. Pode já confirmar, eu já confirmo, acho que vai ser realmente bem interessante. Trazer um pouco da prática também, né, que é bastante relevante hoje para o mercado. Como utilizar, a gente tem poucas ferramentas, é algo que tem se desenvolvido no Brasil muito recentemente. Ainda bem que a gente tem o Status Invest para facilitar a nossa vida e já está confirmado do meu lado, Guilherme. Show de bola, João. Então é isso, queria agradecer mais uma vez a presença do Guilherme, disponibilidade de tempo e também todos vocês, tá? A gente trouxe aqui o nosso presente de Natal para todos vocês, oferta do Plano Bull e Módulo Forecast com 20% de desconto. Corre, é só até dia 31. Vocês também vão levar uma Masterclass, além de um desconto muito grande do CEA, tá bem? Uma ótima noite a todos, bons investimentos e vejo vocês no nosso canal, no nosso Instagram, na nossa plataforma, tá? Guilherme, mais uma vez, muito obrigado e já está convidado aqui para, em 2023, fazermos várias lives juntos. Com certeza, João. Um abraço a todo mundo que nos acompanhou até agora.